Na aula de hoje, nós vamos fazer exercício relacionado à equação e inequação do primeiro grau. Então, exercício. Eu coloquei algumas equações para a gente fazer. Eu acho que a equação é muito mais simples, mais rápida para a gente estar fazendo. Então, se a gente pegar aqui, olha o primeiro, o item A. Eu tenho 3x menos 9 igual a 7. Para eu resolver, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 9, vou jogar do outro lado da igualdade com o sinal contrário. Então, vai ficar 3x de um lado da igualdade, no primeiro membro. Eu tenho 7 no segundo membro e o menos 9 ele vai para o segundo membro. Então, ele vai com o valor positivo, porque ele é negativo. Então, eu tenho 3x, ele vai ser igual a quanto? Vamos lá. 7 mais 9, 16. Aí, o que eu tenho? Eu quero só o valor de x. Então, o meu 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por 3. Eu posso deixar 16 dividido por 3 dessa forma. Ou eu posso simplesmente falar que ele é um valor aproximado de quanto? De 5,33, tá? Que aí ele tem n casas decimais. Então, aqui eu tenho a resposta ou valor para x. Então, o meu conjunto solução aqui, quem é o conjunto solução? Qual é o valor que vai transformar essa expressão verdadeira? Né? Vai ser quem? 16 terços. Ah, eu preciso fazer a divisão? Não necessariamente. Então, é aquilo que a gente faz se quiser. Ou se eu estiver usando alguma coisa na prática ali, em alguma situação prática, e eu precisar ter o valor decimal. Se não, eu posso deixar ele em fracionário, não preciso alterar, fazer a divisão. Bom, nesse caso aqui, ele é mais fácil eu pegar o 5x que está no primeiro membro e passar para o segundo. Quando eu vou fazer isso, eu vou inverter o sinal, tá? Então, ele vai ficar menos 9 igual a 3x. 5x está positivo, ele vai passar de membro com o sinal oposto. Então, vai ficar menos 5x. Então, eu tenho menos 9 igual 3 menos 5 menos 2x. O que eu tenho aqui, tá? Essa expressão aqui é a mesma coisa de eu escrever aqui, ó, 2 menos 2x igual a menos 9. Não importa a forma que eu esteja escrevendo, tá? Eu vou colocar essa ou essa. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que tá errado, mas não, é uma ou a outra. Então, o que eu tenho aqui? O que tá junto, o valor que tá junto com o x, que é o menos 2. Não importa o lado, a forma que eu estiver olhando para a minha expressão. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Lembrando que o sinal acompanha, tá? Então, eu vou ficar com o valor de x positivo. Então, eu tenho menos 9 dividido por menos 2. Na divisão menos com menos, ele vai ser um valor positivo. Lembram disso? Então, vai ficar 9 meios. Eu posso deixar ele fracionário também. No caso, se eu quiser deixar ele fracionário, eu vai ser igual a 4 meios. Então, eu posso escrever, meu conjunto solução vai ser 9 meios, tá? Ou eu posso escrever ele como 4 meios. Ah, mas eu preciso deixar ele fracionário? Não necessariamente. Eu posso deixar ele fracionário, como eu posso deixar ele em decimal, tá? Qual é a maneira correta? As duas são corretas. Vocês escolhem a forma que vocês deixam, tá? Não tem essa aqui é correta ou a outra é correta, tá? A mesma coisa acontece no primeiro. Eu posso simplesmente falar que é 5,
que é aproximadamente 5,33. Outra maneira que eu posso pensar, nesse daqui eu tenho lá 5x, eu jogo 3x para o primeiro membro com sinal contrário, e jogo menos 9 para o segundo membro com sinal contrário. Então, aqui vai ficar 2x igual a 9. Vou fazer a mesma coisa, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ter 9 meios. Então, aqui é uma outra forma de eu pensar para resolver esse exercício. Ah, quem eu troco de membro? Eu posso fazer tanto de uma forma quanto da outra. Qual tá certa? As duas estão corretas. Qual eu vou fazer? Aquela que você achar mais fácil para você. Aquela que você se identificar melhor. Agora vamos para terceira. Nesse caso, eu tenho que mexer tanto no primeiro membro quanto que está no segundo membro. Tanto as variáveis que tem x quanto a variável independente de x. Porque eu tenho os dois termos, dependente de x e independente de x, primeiro e segundo membro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar o menos 3x no primeiro membro. Menos 2x eu vou passar para o primeiro membro com sinal contrário. Lembrando que sempre eu inverto o sinal quando eu mudo de membro, tá? O 7 eu vou manter no segundo membro sem alterar sinal. O menos 3 ele vai para o primeiro membro com sinal contrário. Então, eu tenho menos 3x mais 2x, ele vai ficar menos x. 7 mais 3, 10. Como eu tenho menos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1, porque eu não quero menos x, eu quero o valor de x. Então, nesse caso, basta eu multiplicar por menos 1, tá? Mas aí, o que eu faço de um lado da minha equação, eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou ficar com x igual a menos 10. O membro que vocês, da equação, lembro que eu tenho dois membros da equação, né? Que é um lado, o primeiro do lado da igualdade e o segundo do outro lado. Aonde que ficar o termo em x e o termo independente de x, não tem problema. Desde que eu faça as regras de sinal certinha, tá? Feitas as regras de sinal correta, não importa qual membro que eu vou estar utilizando, que eu vou estar usando para concentrar os termos dependentes de x e os termos independentes de x, tá? Não importa. Então, o conjunto solução nesse caso vai ser menos 10. Só para esclarecer, nesse caso aqui, eu cheguei no ponto que eu tenho menos x igual a 10. Eu não quero o x negativo, eu quero o x positivo, tá? Para o meu x ficar positivo, eu tenho duas formas de eu estar pensando. Ou eu multiplico por menos 1, então eu vou ter o quê? Menos x, que vai estar multiplicado por menos 1, igual a 10, que eu multiplico por menos 1. Então, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Aí, eu encontrei meu valor de x positivo. A segunda forma de eu pensar se eu tenho menos x igual a 10, detalhe, eu tenho um 1 escondido aqui, ó, que ele é tímido. Então, ele fica escondidinho. O que ele vai fazer? Eu posso simplesmente chegar e falar assim, olha, o menos 1 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Mas por que eu preciso deixar o menos 1 no denominador? Então, aqui eu tenho que o x é igual a menos 10, tá? Aí você vai assim, mas por que está no denominador ele passou a ser igual a 10? O 1, ele se esconde de novo, porque ele não precisa deixar 1 no denominador.
Lá da divisão, nós temos algo que é assim. Eu tenho A igual a B. Se o meu A for negativo, a fração se tornou negativa. Que é igual quando eu coloco a fração negativa. Que é igual quando eu coloco o meu denominador negativo. Então, ele tem essa igualdade. No caso, não é o A que é negativo ou o B que é negativo, o numerador ou denominador negativo, é a fração toda negativa. Então, nesse caso, eu tenho menos 10 sobre 1. Eu não preciso escrever 1 no denominador. Então, ele fica sempre, posso escrever apenas como menos 10. Nesse caso, como que eu vou resolver? Aquilo que a gente estava fazendo o tempo todo, né? Eu posso jogar o 3x para o segundo membro e resolver. Ou eu posso fazer da outra forma. Eu deixo no primeiro membro o termo independente de x e o segundo termo independente de x. Então, a primeira forma da gente estar pensando, eu tenho 3x, eu vou fazer aqui, ó, passar os menos... Aliás, eu vou passar o 7x para o primeiro membro como 7x. E o menos 9, que está no primeiro, ele vai para o segundo membro com 9, porque ele vai positivo. Então, eu tenho aqui, olha, 3x menos 7x é menos 4x, igual a 9. Aqui, eu tenho menos 4, que ele vai passar dividindo. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho igual menos 9 quartos, tá? Se eu quiser deixar ele fracionário, finalizou. Se eu quiser deixar ele em decimal, ele vai ser menos 2,25. Então, eu posso deixar ele tanto em fracionário, quanto deixar ele em decimal. A escolha é de vocês, tá? Então, conjunto solução, eu vou falar que é menos 9 quartos, tá? Ou, meu conjunto solução, se eu usar decimal, menos 2,25. Qual forma que vocês vão fazer? Aquela que vocês acharem que é mais tranquilo, que vocês preferirem, tá? A segunda maneira de eu estar pensando aqui na resolução é eu jogar um 3x no segundo membro e deixar o primeiro membro para o valor independente de x. Então, eu tenho... eu vou manter o 9, menos 9 no primeiro membro. Vou manter o 7x no segundo membro. E o 3x eu vou passar para o segundo membro com valor com sinal contrário. Então, eu tenho menos 9 igual a 4x. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter o quê? Menos 9 dividido por 4 igual a x, tá? Mudou alguma coisa? Não, só mudou a maneira de eu enxergar. Que isso daqui ele é igual, tá? Eu pensar x é igual a menos 9 quartos. Não mudou nada. Conjunto solução vai ser menos 9 quartos, tá? E eu vou fazer da primeira e da segunda maneira. Vocês decidem aquela que vocês acharem mais fácil para vocês, tá? O que for mais fácil para vocês fazerem, para vocês absorver, compreender. O ele é 3x mais 9 igual a 7 mais 10x. Esse caso aqui é a mesma coisa que a gente já vinha fazendo. Eu posso deixar o primeiro membro só com os valores termos dependentes de x e o segundo membro com valores independentes de x, ou o contrário, né? O primeiro membro da minha equação com valores independentes de x e o segundo dependente de x. Então, nesse caso, a gente vai fazer um só, tá? O tradicional que a gente encontra em todos os momentos é
O tradicional que a gente vê na literatura é eu deixar sempre o termo independente de x no primeiro membro, tá? Então, a gente vai ter, no caso, eu vou estar utilizando aqui, então vai ficar 3x, primeiro membro. 10x, ele está no segundo, eu vou passar para o primeiro membro. Ele está positivo, ele vai vir negativo. 7 vai ficar no segundo membro, ele independente de x. O 9, ele está no primeiro membro, independente de x, eu vou passar para o segundo membro com o sinal contrário. Então, se ele está 9, ele vai vir passar como menos 9. E aí, a gente vai fazer a continha. Eu tenho 3x menos 10x menos 7x, isso mesmo. Eu tenho 7 menos 9, menos 2, exatamente. Eu tenho menos 7, eu vou estar multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 2 dividido por menos 7, menos com menos vai dar mais, tá? 2 sobre 7. Nesse caso, se eu fizer a divisão, deixar ele em decimal, ele vai dar uma dízima periódica. Conjunto solução é 2 sobre 7. Tá? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, né? A gente vai deixar em um membro os termos dependentes de x e no outro membro termos independentes de x. Então, a gente vamos deixar os termos dependentes de x no primeiro membro e termos independentes de x no segundo membro. No primeiro membro eu tenho menos 4x, no segundo eu tenho menos 3, ele vem para o primeiro membro como mais 3x. No segundo membro, eu posso, não importa a ordem que ele vai ficar aqui os valores. Então, eu tenho menos 4x no primeiro membro, ele vai para o segundo membro como 4. Menos 6, que está no segundo membro, ele permanece no segundo membro. Então, eu tenho menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3 é menos x, ou menos 1x, né? Igual a 4 menos 6 menos 2. Nesse caso, como eu tenho x negativo, o que eu posso pensar? Eu tenho um escondido aqui que ele é tímido. Esse 1 que ele é tímido, ele pode passar dividindo o que ele está multiplicando. Eu posso multiplicar os dois membros da minha equação por menos 1. Então, são duas formas de eu estar pensando. Então, nenhuma, eu tenho lá menos 1x igual a menos 2, tá? Vamos fazer as duas maneiras. O menos 1, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho menos 2, menos 1. Vai ficar menos com menos positivo. Então, eu vou ter 2 dividido por 1, 2. Tá? A segunda forma de eu pensar, eu tenho menos x igual a menos 2. Se eu multiplicar por menos 1, vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, eu tenho menos x que multiplica por menos 1. E menos 2 eu multiplico por menos 1. Menos com menos é ser positivo. Menos com menos é positivo. Então, a nossa resposta aqui, o nosso conjunto solução, é x igual a 2. Positivo, tá? Então, nosso conjunto solução é x igual a 2. Ah, qual forma eu vou fazer? Aquela que vocês preferirem. O que vocês acharem que fica mais tranquilo para vocês. A primeira, lembrando que nas inequações, eu vou fazer o mesmo processo das equações. Eu vou deixar nenhum membro da desigualdade termos dependente de x e do outro termos independente de x. E aí, o sinal sempre ele se altera. Se é negativo, ele passa positivo e vice-versa.
Então, esse ponto, tanto equação quanto inequação, ele se comporta da mesma forma. Então, no item A aqui, eu tenho x menos 6 maior que zero. O que vai acontecer? Eu vou deixar no primeiro membro termo dependente de x, que no caso é só o x. Menos 6, ele é independente de x, eu vou passar para o segundo membro. Tá? Eu mantenho o sinal da desigualdade e eu inverto o sinal do menos 6, ele vai passar a ser 6. Tá? Então, para que essa desigualdade, essa inequação seja verdadeira, eu preciso de valores maiores que 6. Ah, mas o 6 entra? Não, porque o 6 ele vai dar zero. 6 menos 6 é zero. E aí a minha inequação é, eu quero valores maiores que 6. Eu não quero, maiores que zero, né? Então, x menos 6 tem que ser maior que zero. Não pode ser zero. Se eu pegar um valor menor que 6, o que vai acontecer? Tá? Se eu pegar ali, ó, só para mostrar para vocês se o que a gente está falando está verdade ou não. Se eu pegar o x menor que 6, um 3, por exemplo. Eu vou lá na inequação original. Eu tenho 3 menos 6, menos 3. Menos 3 é maior que zero? Não, né? Então, isso daqui é falso. Se é falso, valores menores que 6 eu não posso estar utilizando. Para 6 igual a x igual a 6, eu vou ter 6 menos 6, eu vou ter 0. 0 é maior que 0? Não, ele é falso também, porque ele é exatamente igual, né? E se eu pegar aqui um x maior que 6, por exemplo, x igual a 8, eu vou ter 8 menos 6, vai ser 2. 2 é maior que 0, então ele é verdadeiro. Então, esse raciocínio, quando a gente faz essa troca, eu tenho que tomar cuidado. Para quê? Porque eu quero achar valores de x de forma que a minha sentença se torna verdadeira. Então, aquilo que a minha sentença se torna falsa, eu descarto, eu jogo fora. Eu vou segurar conjunto dos valores que são pertencentes aos reais, de forma que a minha sentença se torna verdadeira. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que colocar aqui em cima para vocês, conjunto solução vão ser os x pertencentes aos reais, tal que o meu x ele tem que ser maior que 6. E não pode ser nem menor e nem igual a 6. Então, o item B, eu tenho quem? X mais 5, que seja maior ou igual a 0. Então, a gente vai encontrar os valores de x que torna essa sentença positiva. O que eu vou fazer? Eu vou ficar no primeiro membro os termos dependentes de x, que no caso aqui é só x, tá? Vou manter o sinal da desigualdade, que é maior ou igual. Eu vou pegar o 5, que está no primeiro membro, mas ele não é dependente de x, e vou passar para o segundo membro. Só que ele vai passar com o sinal contrário. Então, ele vai passar com o sinal negativo. Ele é positivo, ele vai passar com sinal negativo. Então, qualquer valor que eu pegar para x maior ou igual a 5, essa sentença é verdadeira. X igual a menos 5 vai ficar zero, menos 5. Né? Menos 5 mais 5 é zero, verdadeira. Então, qualquer valor que eu pegar para maior que menos 5 é verdadeiro. Tá? Então, o conjunto solução, ele vai ser quem? X pertencente aos reais, tá? Tal que o meu x ele tem que ser maior ou igual a menos 5. Então, eu vou pegar esse conjunto aqui, qualquer valor que satisfaz esse conjunto, ele deixa minha sentença positiva, verdadeira. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, o que acontece? Eu vou segurar o menos 4 no primeiro membro, aliás, o 4x, ele é em termo dependente de x, ele vai ficar no primeiro membro. O sinal da desigualdade permanece, que é menor que zero. O menos 3, ele é independente de x, ele vai passar para o outro lado com valor contrário.
Então, ele está negativo, ele vai passar positivo. O 4, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Lembra-se do sinal, ele é positivo aqui, então não tem problema, porque o sinal na desigualdade, ele não acompanha, só o valor numérico que acompanha, tá? Então, ele vai deixar o x positivo, não tem problema. Então, vai ser 3 quartos, tá? Qualquer valor menor que 3 quartos deixa a minha sentença positiva. Nesse caso, 0 é menor que 3 quartos. Então, o 0 ele faz parte do conjunto, tá? Do conjunto solução. Então, aqui vai ser o x pertencente aos reais, tal que o meu x tem que ser menor que 3 quartos. Eu tenho, olha, menos 3. Como ele é o termo dependente de x, eu vou manter o menos 3 no primeiro membro. Vou manter a desigualdade, tá? Do jeitinho que ela tá. O 6, ele tá negativo, ele vai passar positivo, então de menos 6 ele vai se tornar mais 6. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que apenas o valor numérico muda, não muda, o sinal fica? Eu estou falando uma desigualdade, então eu tenho menos x menor ou igual a 6 dividido por 3, que é 2. Só que eu tenho menos aqui, então aqui, ó, devido a esse menos aqui, eu sou obrigada a multiplicar por menos 1. Então, eu tenho, olha, menos x menor ou igual a 2, vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal, todos. Na igualdade eu não inverto, porque ela é igualdade, eu não tenho o sinal oposto da igualdade, né? Quando eu multiplico por menos 1. No maior e menor eu tenho, então eu tenho que inverter o sinal também. Então, eu vou ter que x, ele é maior ou igual a menos 2. Vamos supor, tá? Você tem aqui, você chega nesse ponto aqui. Menos 3x menor ou igual a 6. Ah, eu vou passar o menos 3, ele vai inverter, tá? Ele vai de membro. Multiplicando, ele passa dividindo. Mas é negativo, certo? Então, obrigatoriamente, eu tenho que inverter o sinal. Então, vai ficar 6 dividido por menos 3. Então, eu tenho que o meu x ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Aí, sem problema algum. Tá? Então, são as duas formas de eu pensar como eu resolvo uma equação quando o termo em x está negativo. Porque, obrigatoriamente, eu preciso inverter o meu sinal da desigualdade. Na igualdade, é igualdade. Quando eu multiplico por menos 1, ele não se transforma diferente. Não tem como, né? Então, ele se mantém. Então, eu não preciso me preocupar com o sinal, que é uma equação. Na inequação, que eu tenho uma desigualdade, aí eu preciso me preocupar com o sinal. Então, quando vocês colocaram aqui menos 2 no chat, eu falei, mas menos 2 o quê? Maior ou menor? Vão ser o x pertencente aos reais, tá o que? O meu x ele é maior ou igual a menos 2. Nesse caso, eu vou manter o 4x, tá? Que é o único que tem valores dos dois lados. Pegando os dois membros, é o único valor em relação a x. O 5, ele é independente de x, eu vou passar para o outro membro com o sinal contrário. Então, vai ficar menos 5. E aqui, então, o meu x ele vai ser maior ou igual, como ele é positivo, eu não inverto os sinais. Ele está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Então, vai ser menos 4 quintos. Menos 4 quintos, se a gente for colocar em decimal, ele vai dar 5 quartos, na verdade, né? Eu falando bobeira. Vai dar 1,25. Então, aqui o x, ele vai ser maior ou igual a menos 1,25, se a gente for deixar ele em decimal. E aqui o meu conjunto solução vai ser quem? O x pertencente aos reais,
tá o quê? O meu x ele é maior ou igual a menos 5/4. Ou eu posso escrever também, tá? Aqui eu vou colocar ou, que o meu x pertencente aos reais, falei, esqueci de escrever o x, né? Então, o meu x pertencente aos reais, tá o quê? O meu x ele é maior ou igual a menos 1,25. Aqui eu tenho, olha, nós fizemos isso nas equações. O processo é o mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo que tem termo em x, vai ficar de um lado da desigualdade. Tudo que tem independente de x vai ficar para o outro membro da desigualdade. Então, eu vou colocar no primeiro membro que está em x. Então, vai ficar, olha, menos 2x. 3 está no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro com o sinal contrário. Então, vai ficar menos 3x. Maior ou igual. 4x está no segundo membro, mantém. 5 está no primeiro membro e vai para o segundo com o sinal contrário. Então, vai ficar menos 5. 2x menos 3x, menos 5x. Maior ou igual 4 menos 5, menos 1. O que eu tenho aqui, olha, do lado do x, negativo. Então, se eu passar menos 5 dividido, eu tenho que lembrar se aqui é negativo, termo que está em x é negativo, eu inverto todos os sinais, inclusive a desigualdade. Então, eu tenho x maior vai ficar menor ou igual, menos 1 dividido por menos 5, aqui ele vai ficar positivo, certo? Positivo, negativo. Então, eu teria que automaticamente inverter todos os sinais, que é o que eu estou fazendo. Tá? Então, vai ficar x menor ou igual a 1/5. Para vocês não terem problemas com a questão de sinal, tá? Para vocês fixarem melhor isso, o ideal seria vocês não fazerem direto. Vir aqui, multiplicar tudo por menos 1, tá? Para não esquecer que eu tenho que inverter esse sinal aqui também da desigualdade. E aí, eu ficaria 5x menor ou igual a 1. Multiplicando, passa dividindo. X menor ou igual a 1/5, tá? Eu posso fazer das duas formas, mas eu tenho que lembrar dos sinais, tá? Só arrumando aqui. Eu tenho que lembrar dos sinais, que eu preciso inverter todos. Então, aí você você inverte o sinal, você não esquece de inverter o sinal. Aí fica a critério de vocês, mas lembrando que eu preciso inverter o sinal da desigualdade também, tá? Então, o ideal seria esse aqui, até vocês pegarem todo jeito, para não ter problema na hora de estar resolvendo, tá? E aí conseguir fazer de boa. E aí, nesse caso, o conjunto solução vai ser quem? O x pertencente os reais, tá o que? O meu x seja menor ou igual a 1/5. Esse é o meu conjunto solução para esse exercício. Então, o item A. Eu tenho x mais 1, x menos 2, maior que 0. Aqui, o que eu quero maior que 0? O x que transforma essa multiplicação positiva. Tá? Da mesma forma. Lembrando que sempre a minha sentença tem que ser verdadeira. Tá? Então, não importa qual é a minha sentença, a ideia é achar o valor para x, que ela se transforme em verdadeira, tá? Então, a gente vai resolver. São duas sentenças, a gente vai trabalhar a primeira e depois a gente vai trabalhar a segunda. Então, como é que eu tenho duas sentenças multiplicando, então a gente vai trabalhar as sentenças separadas, tá? Então, o primeiro caso, eu vou estar resolvendo. Eu posso resolver ele como uma igualdade e depois verificar o que é maior e o que é menor, tá? Como eu posso resolver na desigualdade, mas talvez a igualdade fica mais fácil para vocês.
Então, se eu resolver como uma igualdade, eu vou fazer x mais 1 igual a 0, meu x ele tem que ser igual a menos 1. Lembrando que a gente joga para o segundo membro o termo dependente de x com sinal contrário. E aí a gente vai fazer o estudo de sinal. Lembra que nós vimos na aula passada? No segundo caso aqui, eu tenho x menos 2 igual a 0. Resolvendo a equação, transformo em equação para resolver. Então, eu vou jogar para cá com o sinal contrário. Então, eu tenho que x igual a 2. Então, eu sei exatamente aonde corta o eixo do x. Então, eu tenho x igual a menos 1 no primeiro caso e x igual a menos 2. Mas o que acontece com essas duas sentenças? Então, vamos lá. Se a gente pegar a primeira aqui, é uma sentença crescente, certo? O A positivo. Se eu pegar aqui, olha, menos 1, ele faz isso aqui, ela é crescente. Função crescente. Eu tenho maiores que 1, ele é positivo, menores que 1 é negativo. Em Y. Na sentença 2, a gente tem 2. Ela também é crescente. Então, o que acontece? Crescente. Valores maiores que 2, positivo. Valores menores que 2, negativo. Aí, agora a gente vai juntar essas duas situações. Para quê? Para achar exatamente o valor que satisfaz a inequação original, tá? Então, aqui, o que a gente tem aqui? Ó, só finalizando aqui, tá? Então, eu tenho o primeiro. Ele tá aqui no menos 1. Ah, mas o menos 1 não entra porque aqui, ó, ele é maior que 0, então ele não entra menos 1. Eu tenho a sentença 2, para a direita o que acontece, a esquerda o que acontece. Lembra disso, tá? Aí o resultado vai ser esse ponto que eu vou estar analisando. No segundo, eu tenho 2. Então tá aqui, o 2 também não entra por ser maior que 0 apenas. Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou olhar o terceiro, que o terceiro, ele é a multiplicação, tá? Então, aqui eu vou ter que computar aqui. No terceiro, eu tenho o menos 1 e tenho 2, certo? Então, é isso que eu vou estar pensando. Olha, eu tenho aqui, como se eu tivesse um eixo cortando aqui. Vamos colocar o 2 no lugar corretinho, um embaixo do outro, para ficar fácil para vocês entenderem, tá? E o 2. Aí, o que vai acontecer? Eu vou analisar aonde que o primeiro item ele é positivo. No primeiro aqui, ele é positivo aonde? Para valores maiores que menos 1. Então, aqui, olha, ele é positivo. Aqui ele é positivo. Aqui é negativo. Na segunda, ele é para maiores que 2, ele é positivo. Menores que 2, ele é negativo. Tá? Então, o que a gente tem aqui. Vamos ver ali a multiplicação. Menos com menos dá mais. Então, entre infinito, menos infinito e menos 1, ele é positivo. Entre 1 e 2, eu tenho, olha, positivo no primeiro caso, negativo no segundo. A multiplicação, mais com menos dá menos. No acima de 2, maior que 2, no primeiro caso é positivo, no segundo caso é positivo. Mais com mais continua mais. Tá? Ah, mas aí não entra? Não entra um aqui, não entra. Então, aqui ele tá fora. Se ele tá fora aqui, ele vai continuar fora do outro lado, na outra, tá? Nesse aqui, o menos 1, ele não entra. Então, aqui também ele continua fora.
porque ele não pertence à primeira. Ele tem que ser exatamente, se ele pertencesse aos dois, tudo bem, mas como ele não pertence no primeiro caso, tá fora aqui também, na multiplicação. Aqui é a mesma coisa, tá? Porque ele vai dar zero. Zero multiplicado com alguma coisa vai ser zero, tá? O que que eu quero? Eu quero valores maiores que zero, ou seja, eu quero os valores positivos. Aonde que eu tenho os valores positivos? Eu tenho os valores positivos nesse caso, onde meu x é menor que menos 1, e tenho aqui nesse outro lado que o meu x ele é maior que 2. Esses dois pontos aqui, o meu x é positivo. Nesse terceiro aqui, que é entre menos 1 e 2, o meu x é negativo. Meu conjunto solução vai ser quem? X pertencente aos reais, tal que o meu x ele seja menor que menos 1, ou meu x ele é maior que 2, ou ele estar nesse intervalo, ou ele estar nesse intervalo. O B, ele é uma divisão, mas ele se comporta exatamente igual à multiplicação, que ele é maior que zero. Aqui, gente, eu vou pensar, se eu tiver maior ou menor, eu vou pensar da mesma forma, tá? Eu não vou me preocupar. Só que quando eu tenho igual... E se for menor também, aí o que eu vou ver? Eu vou olhar o intervalo que vai dar negativo no final. O que nós fizermos para uma desigualdade, um sinal, o processo é o mesmo para qualquer uma. O que eu tenho que tomar cuidado é, na hora que eu achar o meu resultado final, o que satisfaz o sinal da desigualdade. Então, nesse caso aqui, eu tenho... Vou chamar esse aqui de primeiro, esse aqui de segundo, tá? Então, no primeiro caso aqui, eu tenho x menos 1 igual a zero. Resolvendo a equação simples, eu vou jogar o 1 para cá com sinal contrário. Então, vai ficar x igual a 1. Então, nesse caso aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Já vamos colocar aqui na frente. Eu tenho 1 aqui. Função crescente, positivo aqui, né? O A positivo, função crescente. Então, eu tenho isso daqui. Bom, quando a função ela é crescente, eu tenho para maior que 1 é positivo, menor que 1 é negativa, ok? Aí eu vou para segundo caso. Segundo caso, eu já tenho que x igual a zero. Não tem nada que resolver, já está resolvido para mim, tá? Então, aqui, só que aqui o 1 não entra, tá? E o 0 também não entra. Então, aqui, se eu fizer aqui, olha, mas ele é positivo, ele é o A aqui, é positivo, ou seja, ele é crescente. Então, tá aqui. O A é, ó, se a gente for pensar aqui, olha, equação de primeiro grau é esse daqui, uma função, certo? Então, o A é o termo que acompanha o x. O A positivo, função crescente. O A negativo, a minha função é decrescente. Então, aqui o que eu tenho? Para valores maiores, no caso, voltando, tá? O x igual a zero, o A positivo, função crescente, valores maiores que zero, positivo, valores menores que zero, minha função são valores negativos. Lembrando que o meu zero não entra aqui e o meu 1 não entra aqui. Ele é só maior, não tem igualdade. Então, aqui é uma bolinha aberta, tá? Bom, se eu olhar agora a divisão, é isso que eu vou olhar agora. Então, vamos fazer o varalzinho, né? No caso do 1 aqui, eu tenho 2 aqui. Só para a gente fazer. Então, eu tenho o 1, que ele é aberto. Aqui eu tenho o 0, que também é aberto. E o 3 é a divisão, tá? Então, aqui eu vou ter, se eu olhar aqui, colocar para ficar tudo alinhadinho,
eu tenho 0 aqui e tenho 1 aqui para ficar alinhadinho. Bom, se eu olhar aqui, ó, no primeiro caso, maior que 1 eu tenho positivo, menor que 1 eu tenho negativo. No segundo caso, maior que 1 eu tenho positivo, menor que 1 eu tenho negativo. Vamos ver na divisão, o que que acontece? Mais com menos, mais com mais ele vai ser mais. Aí é regra de sinal. Menos com mais ele é menos, menos com menos é mais. Tá? Então aqui, o 1, se eu colocar 1, ele vai zerar o numerador, então ele vai ficar igual a 0, então ele não entra. No 0, se eu colocar que o 0 entrar, ele vai deixar a minha fração indeterminada, então ele não entra. Então são bolinhas abertas. Eu quero maior que 0. Se eu quero os valores são maior que zeros, eu vai ter o meu x menor que 0, ou o meu x ele tem que ser maior que 1. São os valores que vão deixar a minha divisão, né? A hora que eu substituir o x ali, vai ficar positivo. Então, o conjunto solução vai ser quem? X pertencente aos reais, tá o quê? Meu x ele é menor que 0 ou o meu x ele é maior que 1. A primeira sentença e vou ter a segunda sentença. E a terceira é a multiplicação das duas, tá? Então, aqui eu vou fazer a primeira. Que bom, Diego! Isso é ótimo, tá? Então, a gente tem aqui, olha, 4x menos 2 igual a 0. Eu vou jogar esse menos 2 para cá, com sinal contrário, vai dar 2. X está multiplicando 4, vai dividir. Então, aqui eu vou ter 2 dividido por 4, eu vou ter meio, certo? Ah, eu deixo ele em fração, deixo ele em decimal. Fica a critério de vocês, tá? Critério de vocês, se vocês deixar ele em fração ou se vocês deixarem em decimal. Aí, vamos fazer aqui, olha, pensando em função. O A, ele é igual a 4, ou seja, ele é positivo. O que que acontece com a minha função? Ela é crescente, tá? Crescente. Sendo crescente, o que que acontece? Maior que 4 é positivo, menor que 4 é negativo. Bom, aí a gente vai para a segunda. Nós já fizemos a análise da primeira, tudo certo? O que que acontece? A minha função aqui, mas o 4, ele é positivo, então ele diz que o quê? Que a minha função é crescente. O x aqui, ele é meio, tá? Então, onde corta o eixo aqui, que vai ser a raiz ali, seria o zero da minha função, é meio. Então, acima do meio, ou maior que meio, ele é positivo. Menor que meio, ele é negativo. Quando a gente vai fazer segunda agora? Na segunda eu tenho, olha, menos x, menos 1, fazendo igual a 0. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar o menos 1 para cá, positivo, vai ficar menos x igual a 1. Então, meu x ele é igual a menos 1, né? Menos 1 aqui, ele vai passar o sinal para o outro lado. Ok? Então, x é menos 1. Então, aqui eu tenho a resposta. O que que eu vou fazer a análise aqui? O meu A aqui, olha, é menos 1. Então, ele é negativo, decrescente.
Então, eu vou estar aqui no menos 1, só que ele é decrescente, então a função vem assim, tá? Aqui vem menos 1. O que acontece? Para valores menores que menos 1, a função assume valores positivos. E maiores que menos 1, a função assume valores negativos. Então, aqui, por que ele inverteu? Porque ela é decrescente. Então, aí inverte aonde que é positivo e negativo com relação quando a função ela é crescente, tá? O fato do A aqui ser menos 1 e a resposta final x for igual a menos 1 é coincidência, tá? Nesse caso foi uma coincidência, não é regra. Aí eu vou fazer uma análise agora para a resposta completa. Então, eu tenho o primeiro caso aqui na primeira sentença, segunda sentença, tá? Então, eu tenho menos 1 da segunda sentença, eu tenho meio da segunda sentença, tá? E vamos ver a terceira sentença. Então, na terceira sentença, se a gente for pegar aqui, eu tenho, olha, menos 1. E aqui eu tenho meio. Positivo, tá? Bom, o que eu tenho? No primeiro caso, acima, maior que meio, ele é positivo. Mas como eu tô falando em igualdade aqui, o menos 5, o meio entra. Então, a minha bolinha aqui é fechada. Menor que meio é negativo, tá? Na segunda sentença, para valores menos 1 aqui, ele entra porque tem a igualdade lá em cima. Eu quero maior ou igual. Então, aqui ele entra, tá? Eu tenho valores maiores que o menos 1, ele é negativo. Menores que menos 1, ele é positivo. Ok? Agora, nós vamos ver o que acontece na multiplicação. Menos com menos, mais. Ou menos? Menos. Isso, menos. Menos com menos, eu tenho mais ou tenho menos? Mais. Menos com mais, menos. Então, aí eu tenho que ver o que acontece. Aqui eu tenho um valor positivo multiplicado por um valor negativo. O que acontece? Positivo, negativo, negativo. Eu quero maior que zero, então aqui ele não entra, porque ele vai ficar negativo. Ou seja, aqui ele vai ser zero, né? Então, 0 vezes um número negativo, ele vai ser... Tá corrigindo. Aqui eu tenho um valor negativo, mas eu tenho um zero aqui, porque meio vai ser zero. Ele vai zerar aqui. Zerando essa parte aqui, ele zerou tudo aqui. Tá? Ele zerou a multiplicação. Então, 0 vezes um número negativo vai ser meio. Ele zera aqui, certo? Então, ele satisfaz. Aqui ele tá negativo no meio. 0 vezes um número negativo, ele vai me dar o quê? Vai dar 0. 0 satisfaz a minha equação? Então, ele entra, certo? Aqui, o que eu tenho? O menos 1. O menos 1, ele zera esse lado aqui. Ele zera a segunda sentença. 0 vezes um número negativo, o que acontece? Zera. 0 satisfaz? Então, o menos 1, ele entra, tá? Então, o menos 1, ele entra. O que eu quero? Positivo. Então, eu quero esse pedacinho aqui, ó. Eu quero esse pedaço aqui. Então, tá? Então, o meu x aqui, ele vai estar entre meio e menos 1, incluindo o menos 1 e o meio, tá? Ele inclui o menos 1 e o meio por causa que ele quer maior ou igual a zero. Então, ele quer valores positivos, mas quer aqueles valores que zeram a sentença. Então, o menos 1 e o meio também entra, tá? Então, aqui é o meu conjunto de solução, vão ser os x, pertencente aos reais, tá o quê? O meu x, ele vai ser maior ou igual a menos 1 e menor igual a meio. Seja, ele está entre menos 1 e meio, incluindo menos 1 e incluindo meio.
A gente vai resolver essa, lembrando que a primeira sentença numeradora, a segunda sentença denominadora. Resolvendo a primeira sentença, eu tenho x mais 3 igual a 0. Vou jogar o 3 para o segundo membro, vai ficar x igual a menos 3. No caso, o A aqui, ele é igual a 1 positivo, então a F é crescente. E aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, olha, o menos 3, ele é crescente, tá aqui. Para valores maiores que menos 3, positivo. Menores que menos 3, negativo. O 3, o menos 3, ele vai zerar, tá? Vamos para a segunda sentença. Vamos fazer a segunda sentença aqui. Eu tenho x menos 2 igual a 0. O 2, a gente vai mudar de membro com sinal contrário. Então, eu tenho x igual a 2, tá? O meu A, por coincidência, é 1 também, positivo, F crescente. Se F é crescente, tem essa carinha. Eu tenho 2 que zera aqui. Maior que 2, positivo. Menor que 2, negativo. Ok? Aí, vamos fazer, então, agora os 3. Sentença 1. Sentença 2. Que aí a gente analisa o que acontece com a divisão, que é a sentença 3. Tá? Então, na 1, eu tenho menos 3. Na 2, eu tenho 2. Então, vamos fazer aqui, olha. Menos 3 aqui, que vai ser solução, ou zero do meu quociente. No caso, primeiro, para maior que 3, tá? Ele vai ser tudo positivo. Menor que 3, ele é negativo. Na segunda, menor que 2 é negativo, maior que 2 é positivo. Bom, no caso da primeira sentença, o 3 ele entra, tá? Porque o menos 3 ele entra porque não tem problema nenhum. Ele vai zerar aqui sem problema nenhum, porque vai ficar 0 sobre alguma coisa. Né? No caso, sobre menos 5 dá 0, não tem problema nenhum. No segundo caso, o 2 não entra, mesmo sendo igual aqui, porque ele vai zerar denominador. Zerando o denominador, eu tenho problema de inexistência da função. Aí eu tenho que lembrar de domínio também. Então, ele não entra porque ele zera o quociente, tá? Então, bolinha aberta. Aí, eu vou fazer, usando regra de sinal. Menos com menos é mais, isso. Mais com menos, menos. Mais com mais, isso. Bom, o que eu quero? Eu quero saber agora vamos ver se o menos 3 e o 2, ele entra, ele pode fazer parte da solução. O 2, se ele entrar, o que vai acontecer? 0 vezes um valor positivo dá 0, ok. Porém, o 2, ele zera o denominador. Zerando o denominador, meu quociente se torna indeterminado. Então, ele não entra, bolinha aberta. Menos 3, ele vai zerar o numerador. Então, ele zera a minha fração. Tudo bem. Vezes um valor negativo, vai dar 0. Então, ele entra, bolinha fechada. Agora, eu vou analisar. Então, eu já sei onde que entra. O menos 3 entra como resposta. O 2 não entra como resposta. Agora, eu vou fazer os valores positivos. Então, o valor positivo, que é o que eu quero. Eu quero aqui, olha, positivo. Tá? O 0 eu já sei qual é. Então, o valor positivo vai ser aqui, olha, o x menor que menos 3
porém o menos 3 entra. Beleza. Ou, tá? O meu x maior que 2. Ah, o meu 2 não entra porque ele vai zerar o denominador. Zerando o denominador, eu vou ter uma fração indeterminada. Então, ele não entra. E aí, no caso, meu conjunto solução vai ser o quê? X pertencente aos reais, tá? Corrigindo aqui. Conjunto solução é o meu x pertencente aos reais, tá? O que? O meu x ele é menor ou igual a menos 3, ou meu x ele é maior que 2. Difícil de vocês errarem.